quando você fala assim, troca de endócrino, eu tenho vontade de entrar ao vivo e falar assim, não vai adiantar trocar de endócrino, não vai adiantar trocar. Eu passei por 3, e as 3 falaram a mesma coisa. Não, vocês têm que estar aqui com o Alê, porque não vai adiantar trocar. Pode trocar de endócrino, mas não vai resolver. Com o Alê, nós temos a palavra comprometimento. Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Estamos aqui para mais uma super live de entrevista aqui do canal do Diabetando. E eu vou trazer Dona Adriana e Senhor João para batermos um papinho aqui agora. Adriana e João, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Conta para todo mundo, tudo ótimo. Conta para todo mundo de onde vocês são. Somos de Curitiba, Paraná. Grande Curitiba. A gente tem muito paranaense aqui, principalmente no programa de mentoria. É uma galera muito grande do Paraná, né? Eu fico o sul, na verdade, o sul todo, né? Paraná, Santa Catarina menos, mas o Paraná e o Rio Grande do Sul, o que tem e teve de aluno aqui é um negócio interessante, né? Eu acho que as pessoas talvez no sul, elas tenham mais informação. Acho que isso acaba acontecendo. Talvez a informação chegue melhor lá e por isso elas percebam a necessidade, né, de ação e não postergam tanto, né? Acho que eu tenho percebido muita gente, né? Os 3 estados, acho que mais tem gente aqui no Diabetando é Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. São os 3 estados com o maior número de alunos, né? Eu fico bem feliz que as pessoas realmente busquem, né? Olha lá, a Patrícia Manja falando, sou gaúcha. É isso, é o pessoal que mais vem ser aluno daqui, percebe a importância, né, do projeto, é o pessoal do Sul. Gente, mas legal, vamos cara. lá. O que é importante. Bom, legal. A pergunta primeira, de fato, quando veio esse diagnóstico, como que ele aconteceu e se existia alguma suspeita, algum histórico anterior que trabalhasse para esse caminho, né? Podem ficar à vontade para contar para a gente aqui. Legal, não, sem problema. Boa noite a todos, né? Enfim, o diagnóstico ele veio assim, meio de repente, não teve um tempo assim que a gente foi verificando, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com ele. Não foi de repente, foi uma coisa assim, incrível em questão de uma semana. O Davi, ele começou a apresentar, ficar assim ruinzinho, caidinho, e a gente achando que era um resfriado, e ele é um menino ativo e queria dormir, a gente procurava ele, daqui a pouco ele estava na sala, debaixo do cobertor, cara, deitadinho, quietinho, tá. Aí, a gente, nessa semana, daí nós estávamos indo para a praia ainda, cara. Foi 29 de fevereiro de 2020. 2020, isso, perdão. Aí, fomos antes de ir para a praia, na semana, tá, nós ficamos cuidando dele, e ele ficava bonzinho, ficava mais ativo, e caía novamente, daí, vamos marcar uma consulta, mas a praia não ficou de lado, vamos lá. Fomos para a praia, e lá começou, rapaz do céu, muita água, muita sede, sabe? E as pessoas, muito xixi, inclusive antes de sair que a gente saiu de manhã para a praia, em casa ele nunca havia feito xixi na cama. Ele se assustou a primeira vez, desde bebezinho nunca tinha feito. Aí nesse dia ele fez xixi na cama e fomos. E a gente já com o coração apertado, porque alguma coisa errada havia. Quantos anos que ele estava nesse xixi na cama? 6 anos. Ele ia fazer 6 anos, 20 dias depois ele ia fazer 6 anos. Nunca aconteceu isso, ele nunca fez xixi na cama, cara. Nem quando era louco, bebê. Né? Imagina, nunca fez xixi na cama, e com 6 anos um xixi na cama. Aí ele levantou o farol, né? E fomos, viu, Ale? E daí fomos pra praia, legal. Só que daí o pessoal, todo mundo notando lá na casa, os amigos, e ele tomava água demais. O dono da casa oferecia uma garrafa de água para ele, cara, parecia que era um doce. Se quer essa água, ele pegava, cara.
ele tomava demais e eu já estava com o coração apertado, porque a gente sabe os sintomas, né? A gente suspeitava. Bom, retornamos para Curitiba. Passei uma praia assim terrível, angustiado, coração na mão. A Adriana também, mas a Adriana estava mais tentando assim se soltar, mas eu já estava mal. Aí voltamos para Curitiba, levamos na... Cara, porque vamos combinar, não é tão simples assim, não, porque a maioria não faz nem ideia que existe diabetes infantil. Né? Por que você suspeitava? Pelos sintomas. Pelos sintomas do quem é DM2, tipo, a minha avó tinha diabetes, o meu pai tem diabetes. Então, o meu pai levanta muito para urinar quando a diabetes está alta e tem bastante sede. Então, a gente sabe que esses sintomas é de diabético. Muita sede e muito xixi. A gente já ficou meio que alerta, mas tipo, a gente nem comentava um com o outro. Tipo, será que é isso? Não, nem... Você meio que suspeita, mas fica, não. Coisa da minha cabeça, imagine. E olha que loucura. Chegando aqui, a gente levou ele na médica do convênio, certo? Na pediatra. Chegamos lá, eu estava percebendo ele até com o lábio ressecado, cara. Né? Eu não sou médico, nada, eu já estava percebendo coisa muito estranha. Daí levei na médica, ela examinou ele na minha frente, não sei o que, eu falei, pois é, doutor, ele bebe muita água, ele tá fazendo um xixi fora do normal. Não, pai, que bom que ele bebe água, criança tem que beber água, e olha só, eu nervoso. Não a pediatra dele, uma pediatra do plantão. Do plantão. Não, consulta marcada, Adriana, eu agendei a consulta. Mas é ali do... Aí levei, e ela me passou isso, eu falei, mas doutora, é muito xixi, ele tá bebendo água, ele vai fazer xixi, olha só. Daí ela falou, vamos pedir um exame de urina, porque diabetes não tem chance de ser. Olhou na gengiva do menino, abriu a boca, diabetes não tem chance, não, vamos fazer um exame de urina, você deu a guia certinha para encaminhar ainda o exame de urina, cara. Fizemos esse exame imediatamente, só que daí nesse mesmo final de semana, depois da consulta, uns 2 dias, ele estava bem caidinho e a gente tinha que sair para fazer umas entregas do produto. Estava sentindo fraqueza. Muita fraqueza e me abraçando assim, daí eu falei, Adriana, não dá mais. Vamos embora, eu não vou esperar exame de urina, não vou esperar nada, vamos embora. Fomos lá para o médico, na central, né, no pronto-socorro, chegamos lá, daí o médico a gente contou todo o histórico do final de semana, como foi, ele já ficou em silêncio e já mandou o menino fazer exames. Pronto. Já foi detectado que era diabetes. Foi questão de 40 minutos. 40 minutos eles detectaram. Na verdade, ele falou, eu já sabia, pelos sintomas que vocês me passaram, eu já sabia o que era. Eu só esperei o resultado dos exames. O diagnóstico já estava em mãos ali. A Adriana estava com o médico lá dentro e o Davi, eu fiquei lá fora aguardando, daí a Adriana me chamou, João, venha, diabetes. Cara, caiu o chão, assim, sabe? Acabou. Para mim, eu não sabia se eu ia embora, se eu pegava o Davi e saía correndo de lá. Aí o médico, muito simpático, sai da sala e fala, teu filho tem diabetes, muda tudo, tá? A vida de antes já não é mais. Vida nova, você tem que mudar, muda tudo. Pronto, cara. Simplesmente assim. Quer dizer, eu morri por dentro. Falei, como uma criança de 6 anos, o que eu vou fazer? Já comecei a passar um filme na minha cabeça, cara. O que eu vou fazer? Como que esse menino vai comer? Porque a gente conhece a história, como que é um diabético, né? E o DM1 a gente desconhecia como funciona. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Né? Aí veio UTI, internamento, 1 semana de internamento, tá? 1 semana de internamento, muita angústia. Ele estava com 600? 698 estava o diabetes dele. 700. 698, quando fizeram o exame dele. Aí veio todo o internamento, e lá dentro mesmo, na UTI, ele se recuperando certinho, a gente vendo ele, e lá dentro mesmo, ele, em momento algum, ele perdeu os sentidos. Nunca perdeu. Ele ficou acordado, chorando as agulhadas, e conversando e chorando ao mesmo tempo, e nunca perdeu os sentidos. Ficou lá dentro, nós ficamos já com aquela angústia do sair do hospital, como será a nossa vida, sabe? A vida dele, a nossa. E ele recebeu alta depois disso, ficou 1 semana, ele teve complicações lá, porque ele teve eu não lembro como é que foi que aconteceu, Adriana. Uma bactéria, para ajudar ainda, uma bactéria do hospital pegou ele teve que ficar mais uns 2 dias ainda. Enfim, cara, foi
o inferno, desculpa a expressão. É assim mesmo. Eu imagino que é um inferno mesmo, não é uma coisa simples de acontecer. É uma angústia terrível, cara. É terrível. E o que os médicos te passam é assim, a partir de hoje muda tudo. Você esqueça que você viveu até agora, a partir de agora a alimentação vai ser controlada, a partir de hoje é isso, você fica... É um choque, né? Porque você para. Como assim muda tudo? Não, a partir de hoje esqueça tudo. A partir de agora vocês têm uma nova vida, vão ter que aprender a lidar com ele. Exatamente, bem assim, cara. Você já fica... você... enfim, a Adriana foi na consulta, depois, um dia antes da alta, ela foi na endócrino, que foi a ambulância levou ele para ela ser orientada como fazer. A endócrino, do momento, ela pegou e falou para a Adriana, acalmou a Adriana, ele vai poder ter uma vida normal. Calma, ele vai poder comer, ele vai... Mas a assim... endocrinologista, ela tem um certo preparo, ela não... A gente achava, até então, até conhecer você, que ela tinha um certo preparo, porque os médicos do hospital, enfermeiros do hospital... Eles arrebentavam com a gente. Eles não sabem nada, absolutamente nada. Nada. Mas quando eu cheguei na endócrino, ela me acalmou pelo seguinte, ela falou, não é bem dessa maneira. Ela era muito querida, muito, muito querida, ela só não entende do assunto, mas ela era muito querida. Fica calma, ele vai poder comer de tudo, não é assim. Ele vai poder comer de tudo, só que com restrições. Ele vai ter certas restrições, mas não existe. Ele vai no aniversário. Aí ela começou a me acalmar. Ele vai poder ir numa festa, ele vai poder comer brigadeiro, poder comer chocolate, só que tudo com uma certa restrição e vai ter que corrigir quando ele for comer. Ela foi me acalmando um pouquinho mais, porque no hospital nada podia. No hospital eu já saí até com o nome de uma loja de produtos dietéticos do que ele podia comer a partir daquele momento. Iogurte diet, biscoitos à base de farinha de trigo, farinha de arroz, cereal, não sei das quantas, o Davi não suporta. Só coisa que funciona pra caramba. Você imagina assim, você saindo do hospital com seu filho, é diferente você ele receber a alta de um resfriado terrível que teve lá e você levar ele embora normal. Daí você sair do hospital com uma criança de 6 anos, ter que passar numa loja especializada para diabético, tudo diet, porque a gente não sabe, para nós o mundo virou diet, não existia mais salgadinho. Bolachas, ele amava bolacha de maisena, o que ele gosta é bolacha de maisena, não. Então, mas você vai encontrar lá uns biscoitos muito bons. Muito parecidos. Farinha de arroz, farinha de não sei das quantas, centeio e aveia. O Davi não suporta. Ele nunca gostou dessas coisas. Eu falei assim, a criança que nunca gostou, ele não suporta nada que vá aveia, flocos, não sei das quantas. A partir de hoje é essa loja que você vai começar a comprar biscoitos, salgadinhos horríveis. A gente falava assim, filho, tenta esse para ver se esse aqui tem mais sabor. Horrível, muito horrível. Aí veio as consultas. Aí a gente começou a frequentar a troca de endócrino, essa daqui sai do convênio. Aqui estava a gente se acertando, saiu do convênio, tivemos que partir para outra, com outras ideias, outros pensamentos, e a cabeça da gente confusa, e outras ideias vindo, né? Você faz isso, mas simplesmente aplica insulina, mede lá, é assim. Daí você vai fazendo a criança com 300, com 400. Olha, nunca faça insulina para dormir. Pode estar com 400, deixa dormir. Era assim a orientação. Aquela médica boazinha, super querida, que me acalmou, que eu achava ela um amor. Eu quase tive um treco quando ela saiu do convênio. Ela me dizia, se ele tiver com 300, 400, mãe, ele dorme assim. Não mexe. Depois do jantar, você não faz insulina. Ele pode estar com 400. É assim que ele vai dormir. Ok, é uma profissional me falando e tá tudo certo. Tudo que eles passavam pra gente tava super certo, né? Ele tem diabetes, dessa maneira, vai ficar nessa altura a glicose dele, então não pode fazer nada, a gente não faz. E a angústia no peito arrebentando, né? Porque E ele ficou 2 anos assim. 2 anos. Que a gente achando que estava sempre certo. Chega lá, faz os cálculos, a partir de hoje ele vai usar tanto de Lantus, vai fazer tanto de correção. Aí você faz, 2 horas depois, nossa, mas tá 300, mas e agora? Como que faz? Exatamente. Que fazer? Não, mas já foi feito. Ela já mandou fazer o que tinha para fazer, então continua assim. E para mim era normal, super normal.
Se ela mandou, já fez o que a médica mandou e ela continua alta, então é porque ele é diabético, é assim mesmo. E o menino ele queria comer alguma coisa, por exemplo, antes das 2 horas, a orientação que a gente tinha de 2 em 2 horas, espera, filho, espera lá, filho, espera. Não tinha liberdade. Eu tenho escutado bastante nas lives, assim, que as crianças eram proibidas de comer. O Davi nunca foi proibido, porque essa médica, ela me acalmou, ela falou assim, você não vai proibir ele de comer nada. Só que ele vai ter que ter os horários para comer. Então, nunca existiu proibição, só que era assim, posso comer esse bolo? Não, agora não. Espera, porque ainda não está no horário. Daí, só quando desce as 2 horas depois que ele podia. Aí a gente primeiro precisa ver como que você tá. E ele ficou com esse trauma na cabeça, assim, são 2 anos que tudo que ele ia comer, a gente fazia assim, posso comer? Não, agora não, porque não está no horário ainda de você comer, só na hora que for corrigir. Aí ele tinha que esperar. Então, hoje em dia, tudo que ele vai comer, se oferecem alguma coisa para ele, ele vai perguntar, eu posso comer? E a gente acostumou mal, porque tudo era assim, não, agora não, depois você vai poder comer, mas no momento agora não tem como, porque não está no horário de você comer. E ele ficou com isso, se ele for comer uma bala, ele pergunta assim, eu posso comer? Porque a gente não deixava, tinha os horários certos, porque como que você ia fazer uma correção no meio do caminho? E antes da gente chegar ao céu, daí tem um fato muito triste, assim, que ele, antes do diagnóstico, ele sempre gostava de ir no mercado comigo, sempre, né? Ele olhava lá, ele pegava um chocolate, ele pegava uma chocolatada de caixinha, tá. Aí veio o diagnóstico, eu deixava ele em casa, eu não fazia questão de levar ele, porque eu sabia que ele poderia pedir alguma coisa, e eu não sabia que poderia ter essa liberdade que nós temos hoje, graças a você. Não tinha uma loja de produtos diet do lado de casa? Depois a gente chega no céu. Vamos contar agora, nós vamos para o céu daqui a pouquinho. Aí, eu ia no mercado, cara, eu olhava para a prateleira, a seçãozinha que ele gostava, até me embarga a voz. E eu olhava aquele chocolatado, aquelas coisas, eu falava, não posso pegar. Eu não posso levar. Porque ele não pode comer ainda, ele não pode chegar ao topo que ele estava, ele saiu, ele desceu o nível que ele estava. Aí, o que acontece? Eu ficava arrasado no mercado. Eu olhava um salgadinho, eu tinha vontade de pegar, mas como que eu vou fazer? Porque ele não tinha contagem de carboidrato, a gente estava fora disso, cara. A gente não sabia. Aí eu morria por dentro, sabe? Eu fui morrendo, assim, sabe? Eu tô me recuperando agora, mas eu tava morto. O João quase entrou em depressão. Ele entrou em depressão. Eu só não caí porque Deus me puxou pela mão e sabe que ele precisa de mim. Eu sempre falei para ele que você não pode cair. Se você cair, ele precisa de você. Como é que você vai cair? Vai se deixar vencer, né? Vai deixar a diabetes vencer você? Você não pode cair, você tem que estar firme. Porque nós ficamos restritos a consultas. As consultas profissionais. Só que eles não dão um caminho, uma luz pra gente, eles dão um caminho. É só aquilo. Um caminho. Um caminho para o teu filho não subir a diabetes. Pronto. Mas eles não te dão um caminho para a felicidade, dizer que o filho tem diabetes, mas, cara, agora é o Ali que falou, cara, ele pode. Aí a Adriana te encontrou, ela te conta como ela te encontrou. Ele vai chegar. Não sei, posso estar atropelando as coisas. Mas, não, enfim. Pode atropelar, pode contar, Adriana. Eu ia fazer essa pergunta mesmo. Que dia, que hora, quando que eu surgi nessa história aí? Então, eu comecei a pesquisar, mas não compulsivamente, assim. Eu sempre procurava alguma coisa na internet. Quando você começa a puxar mais um assunto ali na internet, pesquisar bastante, começa a aparecer as opções para você, né? Se você começa a digitar muito ali uma roupa infantil, vai aparecer 24 horas para você opções. E daí eu sempre estava pesquisando, mas não assim compulsivo, porque as 3 médicas que a gente passou era sempre a mesma coisa. Então eu falei, então não tem muito o que fazer. É isso aí, é basicamente isso e pronto. Eu me conformei com aquilo ali, porque elas não passavam nada além daquilo. Aí o que eu pesquisava, começava a aparecer algumas matérias, algumas coisas sobre diabetes, porque eles receber dicas de como lidar sobre alimentação, mais através disso. Alimentação, se era normal, se não era normal, como que funcionava. Aí começam a aparecer algumas pessoas, assim, para você começar a seguir ou não.
E não me interessava. Eu fiquei, porque eu tenho mais acesso do que o João. Eu trabalho sentada, eu fico o dia inteiro muda, sentada. Eu não sou de rádio, eu não sou de ficar na internet. Então, às vezes, eu estou vendo uma pesquisa, eu estou vendo uma entrevista e trabalhando. E daí começava a aparecer, não me chamava atenção. Não me chamava. Eu olhava, bom, isso aqui que ele falou, a médica também me fala. E nada me chamava atenção. Daí, um dia eu estava no Instagram e apareceu ali você, pelo Instagram. Aí eu parei para ver, achei interessante a nota, assim, parei para ver e entrei. Aí vi, mas a gente fica... Eu vi as lives anteriores, a gente fala... Eu vi esses dias você falar assim também, que as pessoas não dão valor, que as pessoas não acreditam, mas não é. É a desconfiança, porque sabe que a internet é golpe em cima de golpe, né? Internet é um absurdo. Então, todo mundo fica desconfiado, não adianta que você fique desconfiado. E você falando aquelas certezas, aquelas coisas assim, eu aposto com você, se você sair daqui, você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai acertar a glicose. Aí você fica, será que esse cara tá falando a verdade? Será que realmente? E eu fiquei seguindo você, tipo... Exatamente, ele quer pegar meu dinheiro, vai vazar com meu dinheiro, e o que ele vai me ensinar? Se a médica, eu já passei por 3 médicas que não falam nada, eu já vejo um monte de vídeos de ninguém fala nada, por que ele vai? Nossa, ele vai resolver todos os meus problemas. E eu acho que eu fiquei não dava muita importância, não era toda a live que eu via, de vez em quando eu olhava e aparecia de novo, e você aparecia de novo. Daí, às vezes, eu parava, dava uma olhada, aí eu comecei a mostrar para o João. Daí, quando me chamava muita atenção, eu falei, olha o vídeo desse cara. Eu falava bem assim, olha esse cara. Daí eu mostrava para o João, dele, interessante. E daí eu passava. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses, eu acho que eu fiquei uns 5, 6 meses, tipo, será que esse cara tá falando realmente a verdade? E comecei a mostrar para o João, eu falei, olha esse vídeo. E aí ele começou a achar interessante também. As lives que você faz à noite, a gente começava a assistir, daí você conversando com as pessoas, alguém fazia algumas perguntas lá e você respondia na live, né? Respondia assim na lata, como disse a Suelen, responde na lata sem ter dúvida. Aí vinha aquela sede de dizer, puxa, a pessoa você conversando com esse cara, assim, dizendo... O João falou assim, nossa, imagina você conversar com ele. O que eu faço? Sabe aquela coisa? O que eu faço? Porque a sede é tão grande de você querer acertar, e daí você, na live, você resume, você conversa com as pessoas, responde as perguntas, atende outras, mas daí é aquela coisa de dizer, sabe aquela vontade de dizer, pelo amor de Deus, o que eu faço? E o que eu faço? Que eu falei assim, aí eu falei, só que para ele só vai dar resposta para quem está lá dentro. Exatamente. Ele não vai dar resposta aqui. É outra porta, né, que você tem que acessar. Aí, daí eu falei, eu acho que sim. E daí começou a chamar muita atenção. E cada vez mais aparecia, eu acho que tipo, Deus ainda mostrando assim, você está pedindo ajuda, minha filha? E tá recusando, tá batendo na tua porta? E daí eu falei, João, eu acho que o cara é bom. Olha ali, e começava a mostrar, olha o que ele respondeu, olha o que ele falou, olha isso aqui, ele também começou a achar interessante. Até o dia que veio, você estava... Porque você passa certeza, por isso que eu comecei a achar. Certeza. Você passa certeza, você fala e não titubeia, entendeu? Você fala e eu falo... E a gente percebe, cara, principalmente quando a gente está muito sensível, que a gente precisa de ajuda, você consegue captar, a sensibilidade a gente capta. Porque o Davi está 2 anos e 6 meses de diagnóstico. E ninguém me convenceu. Eram umas respostas muito vagas, assim, eram umas coisas muito... Não me convencia. Tem uma outra que eu seguia bastante, que eu via bastante vídeos dela, mas ela não me convenceu. É uma coisa, assim, muito vaga, muito, muito vaga. Daí, quando você apareceu uma proposta imperdível, com desconto, um desconto absurdo, e tipo assim, o resultado ou o seu dinheiro de volta, daí eu falei, então agora a gente vai. Agora a gente vai para ver se realmente... Mas assim, independente, assim, vamos supor, você teve aquela promoção que você fez, mas se a gente tivesse lá no momento sobrando além do que era o valor real lá, a gente iria. Só que a gente aproveitou a porta, entendeu? Entrou para ver, vamos ver realmente esse cara. Mas eu fiquei muito tempo analisando, vamos ver esse cara. Daí nós começamos a acompanhar você. E fique bem claro para todos, isso eu digo assim, não é puxação de saco, não.
Aí começamos a seguir você, a gente começou a perceber já, entre aspas, as bronquinhas no início, o que é essa tabela? O que é essa basal nesse horário, gente? Pelo amor de Deus, sabe? O médico não fala isso pra gente, cara. Eles não olham. Aí eu falava pra Adriana, nossa, mas levei tanta bronca, sabe? Porque daí você olhou a basal, daí você falou uma coisa que eu falo pra Adriana sempre, eu falo assim, ele falou aquilo para mim, basal, não tem nada a ver com comida, aquilo foi a chave da porta para mim, cara, porque eu levantava, às vezes, no domingo, cansado, 11 horas da manhã, aplicava basal junto com a rápida, porque ninguém nunca falou isso para mim, tem que ter um horário X, o cara aí falou e acertou. Hoje eu ponho meu relógio 9 horas da manhã, não faço mais cedo porque o corpinho não ajuda, a gente quer levantar. Mas 9 horas da manhã, independente da rápida, eu tô lá, Adriana, por que você não muda? Eu falei, não, eu vou acordar. 9 horas eu acordo, aplico a basal, nem que eu deite um pouquinho do lado para descansar. E sabe quando que você pegou a gente? Cara, Quando realmente eu acreditei, porque daí foi quando você falou assim, eu tenho diabetes, eu sei o que o seu filho sente, e eu sei os sintomas de uma hipoglicemia. Eu sinto na pele o que é isso, e eu sei o que o seu filho está passando. Eu comecei a chorar. Quando você falou assim, eu sinto o que ele está, porque as que eu acompanhava, era sempre assim, a minha filha tem, o meu filho diz que acontece isso, o meu filho diz que vai acontecer isso. E você falou assim, eu sei o que o teu filho está sentindo, eu posso dizer o que ele sente, quais são os sintomas, e o que pode ser feito para melhorar. Aí pronto, daí eu falei, é ele mesmo. Então, daí a gente entra no campo do sentimento. Porque, na realidade, assim, ó, você está cuidando, assim, por exemplo, assim, tudo que a gente está aprendendo, que nós estamos engatinhando. Tá? Só que, para mim, eu estou engatinhando ainda. Só que eu já levantei, eu já saí do chão, eu estou começando a dar passos, sabe? Já parei de engatinhar. Estou caminhando já num caminho assim que a gente vê luz lá no fundo do túnel, cara. Não é nem um túnel, tá bem perto assim a luz. Tá bem próximo. Então, o que acontece o que você fez com a gente? Comigo, em particular, com a Adriana, eu não sei como que ela percebe isso. Ele é minha vida, meu filho. Ele é minha vida. Daí aparece um cara que me dá a luz para eu cuidar da vida, que é meu filho, da vida dele. É uma coisa muito forte, cara, sabe? Você vive, você entrou assim dentro da minha casa e diz, cuida do teu filho, cara, não faça isso. Não que a gente fez coisa errada, porque as pessoas não orientavam a gente. Você entrou e falou, não faça isso. Eu falei para Adriana, 2 horas da manhã, às vezes quando precisa, 3 horas da manhã, eu tô dando insulina no meu filho, sem medo. Porque eu não aguento ver ele com 300 de madrugada e eu vou dormir tranquilo, com o corpinho bom, sabendo que ele está com uma glicemia altíssima, sabe? E você me ensinou isso. E eu aplico insulina nele, dormindo. E quando você falou, dormir com 200 é um crime. Isso me doeu. Como assim é um crime? Mas a doutora mandou ele dormir com 200? João, olha o que ele está dizendo, dormir com 200, mandou dormir com 200, sabe? É uma coisa assim absurda. A primeira médica falou assim, não importa se ele tá com 400, mãe, é assim que ele vai dormir. Aí você começa a assistir uma pessoa que tá falando, isso é um absurdo, ele não pode dormir dessa maneira. Aí, tipo assim, 2 anos escutando isso, 2 anos de indo em consultas, indo lá, achando que você tá... Nossa, é uma médica que tá me falando isso, entendeu? Tá tudo normal, é assim mesmo porque ele é diabético. De repente você descobre que não, nada daquilo ali faz sentido, não faz sentido nenhum. O que elas falavam pra gente, me mandando ir para uma casa de produtos dietéticos, que a partir de hoje o salgadinho que ele vai comer, ele não vai mais comer um Doritos na vida dele. Não, ele não vai comer um Doritos, mas tem um salgadinho lá, à base de cereais lá, que tem um sabor bem gostoso. Ele vai achar saboroso. Não vai mais poder tomar um iogurte normal. Todinho, nem pensar. Eu não privo ele de nada. A gente cuida dele assim apenas para ele não engordar. Uma coisa que toda criança tem que ter uma regra para comer. Eu não privo ele de nada, cara. Eu falo, filho, tá aqui o armário, eu já contei isso para você. É que o armário é teu.
com regra, com bom senso, mas você pode, cara. E peço o que você quiser. E agora a gente está tendo que tirar da cabeça dele isso, porque ele tinha... ele ficou 2 anos achando assim, você pode comer, mas você não pode comer agora. Você pode comer, mas não. Agora não é o momento. E agora ele fica... Esses dias ele falou assim, ai, pena que eu nunca vou poder roubar brigadeiro em festa, né? Porque, tipo, roubar o brigadeiro é na hora. Você come o brigadeiro escondido de todo mundo. E a gente agora está ensinando para ele que não. Você pode sim roubar o brigadeiro em festa. Você rouba o brigadeiro, em seguida você chega e fala, roubei o brigadeiro, pra gente saber que você comeu o brigadeiro. E é uma coisa assim, eu não posso roubar um brigadeiro na festa porque eu não vou poder comer naquele horário. Eu tenho horários para comer o brigadeiro. E hoje em dia ele sabe. Sabe o que ele falou domingo? Fomos tomar sorvete. Aí ele não falou da doutora, porque não existe a doutora para ele. A doutora não tem medo. Doutora. Ele estava tomando um sorvete de cesta. Sabe aquelas cestas de sorvete com 2 bolas de sorvete? A cestinha de sorvete. Gigante, era muito grande. Ele falou, achei que era menor. Aí ele começou a tomar, estava sentado, a gente estava na sorveteria, ele falou assim, mãe, você imaginou se o Alê veio eu tomando isso aqui tudo? O que o Alê vai falar? Ele falou desse jeito. Ele não falou da médica, em momento algum, ele falou, o que o Alê vai falar tomando tudo isso pra alguém? E ele tomou tanta consciência do que ele tem e como tem que ser administrado que ele fala assim, pai, prepara as insulinas aí que eu vou... Ele fala que eu vou acabar Aumenta aqui. Aumenta a insulina que eu vou comer. Então ele tá vivendo as insulinas que lutem, as insulinas que lutem, gente. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, que legal. Essa é uma entrevista que eu não tô precisando fazer pergunta nenhuma. Vocês estão já debulhando tudo. Cara, isso a gente tá empolgado, cara. A gente tá muito empolgado, assim, com resultados. Foram 2 anos de restrições, porque ela fala assim, ele vai poder comer, mãe, mas ele vai poder, ó, filho, você vai poder comer, mas você vai poder comer daqui a 3 horas, tá bom? Ele não vai poder comer com o amigo ali na hora. Posso tomar esse sorvete? Não, agora não. Melhor não, vamos esperar um pouco. Antes acontecia, hoje em dia eu falo para ele, vai lá, filho, o pai já resolve tudo isso aí. Já resolve. Sim, depois eu resolvo. Teve piquenique literário na escola, o João foi fazer a insulina, ele falou assim, pai, faz um pouquinho mais de insulina porque eu quero comer pipoca, eu vi que tem pipoca, eu quero comer pipoca. Ele falou assim, pai, eu posso, tem pipoca ali, eu mandei reservar a pipoca, eu posso comer, vai ter piquenique, faz um pouquinho mais de insulina. Eu falei, filho, mesmo que eu não fizesse a quantia certa, você sabe, vai lá e come, me conte que você comeu, que depois eu dou um jeito, cara. Sim, não passa vontade. Só me conta comeu. Daí ele chegou e falou, pai, não foi só a pipoca, eu comi o wafer, eu comi não sei o que, Daí ele chegou com 200 e pouco em casa, eu falei, vem aqui agora, vamos conversar, pronto. Chegou na janta, assim. Maravilhoso, sabe? Cara, isso é assim. Viver, gente. Ninguém tá buscando a glicemia maravilhosamente perfeita e eterna, né? O que a gente busca é exatamente ter todas as armas para que, mesmo numa escorregada, a gente consiga recuperar isso rápido, né? Não ir dormir com 300, passar 10 horas com 300, acordar com 300, ter jogado um dia fora e não ter a oportunidade de ser flexível num momento desse, por exemplo. Né? Sim. Esse nunca vai ser o caminho. E é muito engraçado, porque assim, eu sempre repito dos problemas emocionais, né? E vocês trouxeram um pouco disso aqui, né? Que a criança sente. Mas também tem um lado do emocional dos pais, né? Você vê, a Adriana, ela foi muito cética, e eu acho que ela nem está errada, mas a hora que ela entrou e a gente começou a fazer o trabalho, as coisas começaram a acontecer, vocês ainda resistiram em mudar aquela questão da correção noturna. Né? E aí eu fui lá e puxei a orelha mesmo. Falei, que porra é essa aqui, João? Que merda é essa aqui? Não, aqui a gente não... Se enrolou. Eu falei assim, pode parar com isso, cara. Você quer ficar mais confortável? Vamos definir diretrizes confortáveis. Mas a gente não tem mais esse papo de não corrigir. Né? Sim. E aí vocês começaram a fazer, já começaram a reajustar, e as coisas já começaram... Poxa, gente, caralho. Quanta gente perdendo a vida por aí. Exatamente. Quantas privações
é muita privação para uma criança. Tem assim, claro, como você falou, não tem a perfeição, tem as intempéries, né? Tem os momentos que ela sobe. Só que é o seguinte, a gente sabe, vai lá, a gente tem todas as ferramentas, sabe? E já pensa, deixa eu ver números e pum, vai lá e faz, sabe? Então, essa é a diferença, que o ruim vai dar. O ruim vai dar o bom, mas vai dar o ruim. Quando der o ruim, você não sabe, não. Ela não vai ficar sempre assim, né? Ela vai dar questão, ruim, questão de minutos, a gente vai lá e já resolve. Né? Antes, meu Deus, não deu 2 horas, como que eu vou fazer? Não tem 2 horas ainda, eu apliquei aquilo, ele já está em 200, 300 e não deu 2 horas ainda, e vou esperar, sabe? Não tem. O menino aplica lá a insulina nele para corrigir, por exemplo, volta do colégio um pouquinho alto, até por conta do emocional, que ele é muito ansioso, aplica, daí de repente ele está com fome antes das 2 horas, a gente não sabia o que fazer, não, vai lá. Não fazia. Vai lá, faz o carboidrato apenas e dá comida para ele. Cara, sabe, começou a fluir, tudo fluir, assim, sabe? Então, eu digo assim, de bate pronto, cara, nós estamos engatinhando como pais, mas olha, já dá para soltar as mãos, viu? Sabe? Para caminhar assim, com segurança, mas a gente quer aprender mais ainda, a gente quer ficar mais seguro, a gente quer perder mais medinhos. Ainda tenho medo da noite, sabe? Ainda tenho medo da noite, do carinha aqui ter que acordar, que eu não ligo, eu acordo de boa para olhar como que tá, mas faz parte do pai, né? Isso aí não adianta, isso daí tá em mim, não adianta. Essa parte é além, essa é a parte que a gente não controla. Eu queria saber, legal, a gente percorreu o caminho todo aqui, desde a parte triste, da falta de atualização dos profissionais, que infelizmente vocês tiveram em 3, e os 3 não conseguiram ajudar vocês, levar vocês para frente, né? Deixaram vocês ainda mais assustados, talvez, porque do mesmo jeito que, mesmo que um tenha dado a permissão da alimentação, mas também não explicou como arrumar isso, né? Como fazer funcionar. Também não conseguiu levar vocês para esse nível. Agora a gente está num outro momento, né? Eu mesmo lembro da primeira VAD e lembro da última. Eu sempre tenho esse costume, inclusive antes da gente entrar, eu sempre dou uma olhadinha. E eu lembro o mar de dor que vocês viviam e o que a gente está enxergando agora, né? E isso foi uma mudança radical. Mas essa mudança da glicemia, ela é uma mudança. Né? E a minha pergunta não é sobre a glicemia e sobre o fato dele poder comer as coisas agora. A minha pergunta é sobre aqui dentro. O que mudou aqui dentro para vocês? Qual que é o sentimento da vida que vocês estavam tendo para a vida que vocês estão tendo agora? Né? O que tocou no coração do João e da Adriana? Cara, é assim, foi uma montanha russa. Nós estávamos assim, descendo, subindo, e daqui a pouquinho a gente sabia que tinha uma ladeira à frente, de cabeça para baixo, e vinha o medo. Agora não, agora nós estamos assim, o coração está assim, ó, está no plano. Nós estamos assim, umas curvas assim no chão, as curvinhas aqui e ali, pelos acertos que eu... Tá como a VDA, tá? Exatamente. Então, o coração estava apertado. O coração vai continuar apertado porque é o diabetes. Não adianta, né? Existe o diabetes. Agora, o controle, o coração ficou mais suave, cara. Sabe? Dá vontade, assim, de ter o telefone particular do Ale e dizer, Ale, eu tô com uma dúvida aqui, amigo, sabe? Dá vontade, porque a gente se acostuma, sabe como é que é? Sabe aquela mão que não é à toa, sabe? Que eu tenho um aluno de mentoria desde a turma 1 até hoje aqui comigo, cara, a gente tá na 13. Então, meu Deus, o cara nunca vai embora, o cara nunca vai embora, não dá, eles não deixam. Eles não querem seguir, eles querem ficar aqui comigo do lado. Bom, deixa eu deixar bem claro. Vamos ser racionais. De repente, ali a gente tá fazendo com você a mentoria, ainda temos um tempo aí pela frente, mas, assim, vamos dizer assim, a gente pode até ficar um tempo fora, assim, mas nós não vamos conseguir ficar assim, dizer, Ale,
voltamos aqui, ó, só essas coisas aqui, amigo, sabe, olha, vou ser bem sincero para você, cara, você virou amigo. Não, trabalho igual não Você existe. virou amigo, mas nunca vamos esquecer de você, independente de qualquer coisa, tá? Porque você fala a linguagem assim aberta, você fala, poxa, merda, sabe? Você fala a linguagem mesmo, se dá bronca pra gente arrumar o negócio, sabe? Às vezes eu tava com a planilha, chega na quinta-feira assim, eu falo assim, ai, meu Deus, essa glicemia aqui, ó. Como que eu vou mostrar isso Como que aqui nós vamos pra conversar com esse cara aqui, sabe? Porque a gente confia, a gente sabe que vai ter a bronca, pô, cara. Então, a gente tá distante, assim, mas a gente já tá virando amigo, a gente vira amigo, né? Porque você, Com certeza, meu parceiro. existe uma cumplicidade, você está dizendo, cuida do teu amor. É muito diferente. É cuidar do meu amor, cara, sabe? Não é meu filho, é meu amor, sabe? Então chega alguém e fala, cara, não deixa teu filho dormir assim, cara, isso é um pecado, cara, não faz isso. Quer dizer, pô, cara. Ale, eu acho assim, trouxe um alívio muito grande, um alívio assim imenso de poder você saber mexer com as ferramentas. Que nem eu falar, eu fiquei 2 anos achando assim, é isso, a médica falou que é isso. Então, nossa, tá 280. Mas então é assim, porque a gente chega lá, ela não fala nada, ela não manda mudar, então é isso mesmo, entendeu? Quem tem diabetes é assim e pronto. E o que a gente aprende, eu comentei com o João isso ontem, foi ontem que eu comentei, você ainda está muito pouco conhecido, eu achei que você estava há mais tempo, você falou assim, meados de 2020, eu falei, nossa, quando o Davi foi diagnosticado, então por isso que eu demorei também para te encontrar. Quando a mídia te achar de vez, cara, quando a mídia tá feito, cara. te achar, porque você ainda não está conhecido da maneira que deveria estar já, quando as pessoas perderem esse medo, porque o medo sempre vai ter, o que mais tem é golpista, o que mais tem é charlatões por aí que falam que vão fazer isso, vão fazer aquilo e não fazem nada, mas quando as pessoas realmente começarem a te conhecer o teu trabalho, e você ficar mesmo conhecido, eu falei assim pro João, o Ale vai crescer muito, ele vai crescer muito, eu tenho certeza, tenho fé em Deus que ele vai crescer muito, e o que vai ter de gente procurando ele, quando descobrirem realmente o que dá resultado, tipo assim, eu não tô mentindo, eu vou te provar. Quando você fala assim, eu provo, pode trazer quem for, eu provo para vocês, isso é uma verdade. Tipo, você vai crescer muito, eu tenho certeza que você vai ter muita gente te seguindo e você vai conseguir fazer um trabalho muito lindo, porque olha, só participando para saber realmente a mudança que é na vida da gente. E eu falei para a Adriana, assim, eu estava falando, lembrando hoje, passei falando do médico lá, quando ele deu aquele diagnóstico lá, que me falou que a vida mudou, olha, agora a vida é outra, não sei o quê. Eu falei para a Adriana, assim, eu acho assim que se eu estiver num hospital, assim, uma consulta do Davi, alguma coisa, que de repente aconteça uma coincidência, assim, de um pai tá passando bem na hora lá que eu passei, e o médico falando umas besteiras daquela pro cara. Olha, sinceramente, cara, eu acho que eu pego esse cara lá na porta e digo, vem aqui, cara, vem aqui, pelo amor de Deus, não dá bola pro médico, eu vou te contar uma historinha. Porque todo mundo sai com esse diagnóstico eu vou ridículo. te contar uma historinha, cara, que eu tô vivendo. Sim, não liga porque o cara falou que não é nada disso, sabe? Não. Sabe? Eu queria muito que acontecesse assim, claro, o cara, hoje em dia ninguém tá livre de receber um diagnóstico desse, nós sabemos disso, você sabe. Mas assim, sabe, de ouvir de um médico uma coisa ruim e dizer, vem aqui, pelo amor de Deus, vem cá, eu vou te contar o que eu estou passando hoje. Eu passei isso. João, o triste é que essa é a realidade. De todos. É muito penoso você descobrir o seu filho diabético e passar pela essa nuvem, essa cortina de fumaça que é a informação, né? Porque, nossa, nem faz. Cara, vocês perderam 2 anos, quanto a gente perdeu uma vida inteira. Sim. Certo? Eu mesmo, posso falar por mim, né? Como eu costumo dizer, eu gastei meus 10 anos. Meus 10 anos. Eu não cheguei a... Eu não faço as coisas porque eu tenho sorte. Eu trabalhei pra cacete pra fazer isso. Né? Eu não tive um diabetano, um método vida, um Ale, eu não tive isso. Eu tive que correr. Né? Minha mãe teve que correr. Mas o que mais me entristece, mais do que eu correr,
é que muitas vezes a gente aceita a informação e cega, sabe? Vocês mesmos estavam nessa, né? Você imagina, Sim. três médicos disseram, então deve Que ser era isso. Então deve ser isso. Acabou a 10, porque os caras estudaram 10 anos da vida deles. Os caras fizeram uma faculdade, fizeram especialização, fizeram o cacete A4. Cara, se esse cara não sabe dizer, quem que sabe, né? E o duro é isso, né? A medicina é um negócio muito louco, né? Porque ela evolui pra cacete, né? O tempo inteiro. E o diabetes, graças a Deus, eu comecei quando era tudo mato. Não tinha nada, não tinha casa, não tinha nem fazenda, era tudo mato alto, né? Não tinha ponta de dedo, não tinha nada, cara. Então lá atrás era muito mais difícil, né? Você não tinha nem como saber de verdade. Mesmo que você soubesse, você não tinha a capacidade técnica de saber. Sim. E aí as coisas vieram evoluindo. E quando eu achei que eu já tinha aprendido tudo o que dava para aprender, aí surgiu a contagem de carboidrato. O primeiro dia que eu comi o sonho de valsa, que eu não comia desde os meus 6 anos de idade, primeiro dia que eu consegui me sentir uma pessoa normal, cara. E aí brilhou na minha, uma luzinha brilhou na minha cabeça, falou assim, caralho, com isso aqui eu consigo fazer tudo. Eu falei, se eu conseguir aprender esse negócio direito, eu vou poder ser e fazer tudo o que eu quiser. E eu já estava decidido que eu ia fazer isso, mas eu ia pagar preço para isso. E eu falei, porra, com essa merda eu vou dar um jeito, eu vou aprender isso aqui melhor que qualquer um, e a minha vida vai ser absolutamente igual a de qualquer pessoa. E eu fiz, cara. E eu fiz. Fez, e tá fazendo para outros também. E o mais lindo é isso. Eu acho que o mais bonito é você aprender e você passar para frente. Claro que tudo nessa vida tem um custo, você tem custos para poder estar passando isso para frente, mas você não guardar só para você. Tipo, eu aprendi, agora eu vou comer o que eu quero e dane-se o resto. Não, eu vou ensinar as mães e os pais que as pessoas podem viver como eu vivo hoje em dia. E não é obrigado a ter restrições. Vocês vão aprender comigo que você pode ter uma vida normal. Isso é um dom de Deus e que você tem que levar adiante. Você não pode deixar morrer esse projeto. E você falando isso daí do sonho de valsa, cara, eu fico imaginando o que nós estaríamos passando se não tivesse te conhecido, assim, com restrições, assim, meu filho, do jeito que eu sou. Eu tinha infartado, cara. Eu já tinha morrido do coração de tanta dor no peito. A gente perdeu um pai, né? Aqui a gente perdeu um pai um pai pâncreas aqui, aluno do programa, que foi tanta dor, que ele começou o programa e não aguentou, cara. Não deu tempo da gente ajudar ele o suficiente. E agora o Caio tá meio no bastidor aqui, a gente vai dar um jeito de cuidar do Caio até o dia que precisar, não é uma questão de mentoria ou não, é uma criança que precisa de ajuda, que não tem a mãe também, perdeu o pai, tá morando com a avó. Então, quando eu pensei... É isso, eu acho que os pais também não têm essa... É muito duro, né? Mas a gente sempre pensa assim, porra, e se eu faltar? Eu penso para os meus, cara, que não tem diabetes. E se a gente faltar? E se eu faltar? E se eu faltar? E se eu faltar? A gente pensa muito isso, mas o fato é que a gente não vê essa coisa acontecer. O dia que a tia do Caio me mandou mensagem dizendo do falecimento do Paulo, eu quase tive um treco, cara. Falei, que pariu é essa, caralho? Gente boa pra caralho, o cara... Não teve tempo. É isso. Não teve tempo, mas eu vou resolver para ele isso daí. Essa conta é minha. Essa coisa assim, esse rapaz aí, o Paulo, que infelizmente faleceu,
desde o diagnóstico do Davi até a gente começar a se acertar, meu corpo mudou muito, cara. Minha cabeça, a gente não é mais o mesmo, você percebe o baque, sabe? Ele te arrebenta por dentro, daí você tem que se recuperando, cara, sabe? Você fica ansioso, fica com traumas, você fica com angústias, é tudo horrível. Aquela história lá, aquela pesquisa dos pais lá, o quanto o diabetes do filho afeta os pais, aquilo me pegou muito, cara. Eu mudei muito, cara, eu era um cara muito mais solto, hoje em dia eu sou angustiado ainda, mas eu estou saindo disso, mas eu sou mais seguro, graças ao teu trabalho, tá? Obrigado, cara. Quando eu pensei, de verdade, vocês têm que agradecer uma outra pessoa. Eu sempre quis fazer alguma coisa, mas eu nunca imaginei o tamanho e a proporção que isso precisaria tomar para de fato ser efetivo, né? Quando eu comecei a simplesmente compartilhar o meu conhecimento, eu imaginei que talvez as pessoas conseguissem. E aí, aos poucos eu fui percebendo que muita coisa que para mim era muito básico, as pessoas ainda não tinham chego nisso. E aí eu percebi que a minha linguagem era difícil, e aí eu tentei voltar. Eu tentei ser mais simples na minha comunicação. E aí eu percebi que também não evoluía. E aí eu comecei a pensar o que fazer. E eu comecei a olhar para esse mundo todo do digital, né? Aí era que é o Dr. Pedrinha, que mente para todo mundo e o povo compra todos os produtos que ele vende, ele ganha dinheiro aos bambal e está até com o risco de perder CRM, mas o fato é que ele tem um CRM, né? Está cometendo crime, né? Contra a saúde, contra a vida. E aí um monte de blogueirinho, 10 anos de diabetes, 8 anos de diabetes, 12 anos de diabetes, achando que entende de diabetes, vendendo um monte de mais ou menos, e alguns vendendo curso de diabetes. Aí eu falei assim, deixa eu ver esses cursos. Eu comprei todos. E aí eu entendi. Teoria, cara. Teoria, você compra um livro. Você vai lá. Cara, você tem um livro da Sociedade Brasileira de Diabetes? Tem. Eu quero. Aí você leva para casa e lê. A teoria está toda nele. Aí eu passei a entender que o fato é que não importava quanta teoria você desse. A grande massa não ia conseguir, porque é difícil. E foi aí que eu desencaixei Aí a minha esposa, nesse meio de caminho, né? Por que eu comecei com o digital? Ela começou a me mostrar coisas de digital, de digital que eu não conhecia. Falei, vamos fazer esse negócio então. Aí eu comecei, cara, eu estudo todo dia, João, para aprender essas coisas. É tão difícil essas ferramentas digitais. Eu tô velho, cara. Esse negócio de Facebook, Instagram, fazer isso tudo passar ao mesmo tempo, em todos os... Cara, tudo... E aí começou a funcionar. Aí eu falei assim, então o jeito é ir para mentoria. Vamos fazer a mentoria. Porque curso talvez não funcione. Aí fomos para a mentoria. Aí a gente começou, um por um, transformar a vida das pessoas. Todos os mentorandos, turma 1, 100%, turma 2, 100%. E a gente começou a ver que existia um padrão de trabalho, né? Que existia um caminho que a gente percorria para fazer funcionar. E que ele era o caminho igual, com direcionamentos individuais. Então, o problema que o João e a Adriana vivem não é o mesmo problema que a Luciana e o Wagner vivem, que não é o mesmo problema que a Grazi, que não é. Mas a direção para descobrir isso era o mesmo. Foi aí que eu comecei a esboçar o método vida, né? E aí eu vim e eu faço um trabalho que chama mapa mental. Né? Qualquer dia eu vou mostrar para vocês de onde que saiu todas essas parafernália de ideias que eu tenho e que eu vou criando. É um negócio que chama MindMeister, é um site que você constrói a ideia. Você coloca a ideia, aí você puxa todas as diretrizes dela e de cada diretriz você vai puxando as subdiretrizes e vai criando e vai virando um monstro. Bom, aí eu fui desenhando o método vida e a cada sessão de mentoria eu sentava lá e ficava aperfeiçoando ele. Tem que ir isso aqui. Falta esse negócio aqui.
ó, falta esse negócio aqui. E daí, como a gente fala de vida normal, o vida ficou muito latente. E aí, de repente, eu encontrei dentro do vida o significado que eu precisava pro método que eu estava criando. E aí eu criei o método vida. E agora, recentemente, a gente lançou a turma de um curso que vai funcionar. Não é um curso que o cara descobre de novo que hipoglicemia é hipoglicemia, que hiperglicemia é hiperglicemia, que insulina é insulina. Não é isso. É método, é metodologia. Então, sabe aquilo tudo que eu fico perguntando para vocês? Cara, se a glicemia está alta aqui, e é depois de não sei o que lá, por que essa glicemia está alta? Será que é basal? Será que é correção? Será que é sensibilidade? Será que é essa porra toda junta? Vai estar tudo num curso, cara. E aí, meu irmão, é só fazer um pouquinho de força. Porque manter a mentoria é caro. É caro. O curso não é tão caro. E aí a gente torna ele mais acessível. Porque eu sei que... E aí, assim, o João falou assim, é a minha vida, é o meu filho. É a minha vida, é o meu filho. Tá? Eu faria qualquer coisa. E não importa qual seria o preço, se eu tivesse no seu lugar, eu pagaria. Tá? E eu não estou falando isso porque sou eu o cara que faz a mentoria. Eu tô falando porque eu falo, porque eu faria. E eu digo mais, eu sempre digo nas lives, cara, não precisa ser comigo, não. Só não para de estudar. Porque isso vai aumentar a velocidade e a chance do seu filho. Tá? Se quiser ir lá com o... Não posso falar nome, né, que você não pega mal. Se quiser ir com a... Se quiser, vai. Mas vai com alguém. Pelo amor de Deus, vai com alguém. Não dá, porque não dá. Não dá. Não dá para blogueirinha, não dá. Não. Eu me irrito com essas blogueirinhas. Eu vou te falar uma coisa. Eu voi te dar o que aconteceu, um exemplo. A diferença de você, uma consulta médica, com todo o respeito aos médicos, eles têm o tempo deles, você tem o teu método, a tua maneira. Mas, por exemplo, assim, a doutora, na consulta que ela falou para o Davi que ele pode dormir com 200, ela pegou e chegou assim, ó, então 150, tal. Daí, pais inseguros, não sabendo o que fazer, a gente fala, mas a gente tem medo de uma hipoglicemia, né, inseguro. Tá, então, deixa com 200. Vamos deixar 200. Aí, o que acontece? Não quer se comprometer, sabe? Você, se eu falo um troço desse, Ale, você vai dizer, cara, vai pra merda, vá dormir você vai falar, porra, cara, é um crime. Aí é a diferença, cara. Eu levo um esporro, mas você está me dizendo, cara, a médica... meu filme, João, cacete, tá me queimando, cara. Tá falando pra todo mundo que eu brigo com você, cara. Não é verdade. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Não, mas isso é uma briga, cara. É o técnico de futebol querendo que o time ganhe. Mas por que um pai que corrige o filho não é o correto, não é o pai que educa? Então assim, a médica fez um leilão da glicemia do meu filho, falou, vamos fechar em 200, então. Pô, você sai de lá, tá bom, ela é médica, ela estudou, então vamos. A diferença é que você fala, tá, vamos fazer assim, vamos ficar em 150 já, então, para me ajudar, né? Por enquanto, João, por enquanto. Sim. Então, aí está a diferença, cara. O que eu achava normal, dormir com 200, 250 por segurança, eu tô achando um absurdo hoje, cara. Para mim não encaixa. Eu olho para o meu filho dormindo, eu passo o Libre, daí vou lá, não confio no Libre, eu faço o dedinho dormindo, a Adriana me enche as paciências, João, só o Libre. Eu falei, não, eu vou ver o dedo. Aí eu olho o dedinho dele, e aquilo me dói, cara, eu falo, não dá, porque o Ale tá no meu ouvido e falou que é errado, e é errado. O problema é que agora a tua voz ficou no ouvido dele. Cara, olha, eu vou falar uma coisa, não é puxação de saco, para quem quiser ouvir, não é errado, é a coisa mais certa do mundo. Eu aplico a insulina nele, eu sei que ela vai começar a trabalhar e eu durmo. Eu falo, ele está com insulina. Quem diria? Ele está com insulina porque ele está dormindo, eu olho para ele, eu fiz minha parte, sabe? Eu fiz minha parte. E acredite, ele sabe? Vai acordar melhor do que você fez a sua parte.
porque é dormir... Exatamente. Legal, eu errei. É tenso. O dia seguinte não é bom. Sabe aquele dia que a pessoa que não tem diabetes acorda e fala, puta, devia ter acordado hoje? A pessoa com diabetes tem muitos mais dias desses, porque ela não tem a glicemia controlada, né? Ela acorda quase todos os dias assim. Quando você passa a assumir o controle do processo, é aí que você domina a brincadeira. E eu te pergunto, João, basta a contagem de carboidrato? Basta saber contagem de carboidrato que essa vida fica assim, do jeito que a gente está comentando aqui, vida normal? Não, cara, é um pacote de coisas que você tem que aprender. É um pacote. É isso que me mata, porque todo mundo aprende contagem de carboidrato e, ó, segue a vida desse jeito, mais ou menos, com uma série de regrinhas para poder dar certo, e não consegue, né? E não consegue. Eu só consegui, para ser bem sincero, é que eu era foda de bravo com a vida, assim. Eu aprontava, eu fazia, só que eu vou fazer, mas tem que dar certo. E eu fazia, a primeira dava errado, a segunda já dava quase, na terceira eu encaixava. Eu falava, cara, é isso, o povo não tá nem aí, dá mais ou menos. Ah, às vezes não dá certo. Que às vezes não dá certo, cara. Que às vezes não dá certo. É porque a vida não é só somar os carboidratinhos e aplicar insulina do jeito que te mandaram. Não é isso. Sabe por quê? E sabe por que eu te digo assim, ó, nós temos, o Davi ele tem uns picos de glicemia, umas loucuras assim, e não é por conta que a gente não aprendeu. Nós estamos em Curitiba, a terra mais fria do Brasil, onde o menino pega gripe... Está interferindo. Tá terrível. Então, por exemplo, domingo ele saiu, já pegou um ventinho, ele tá resfriado. Pronto, você perde... Só que assim, a gente perdia. Só que o que a gente faz? Eu vou lá, eu dou insulina a mais, eu faço uma jogada aqui, uma jogada ali, e vamos cuidar do pé até isso ir embora, até a gripe ir embora. Que é complicado aqui, sabe? Tem que manobrar, a gente tem que saber manobrar. É igual o DJ, que antigamente tinha só as picapezinhas, 2, 3 botões, agora você vai na mesa do DJ, tem botão que, mano, não dá nem para imaginar. Ou o piloto do avião, 200 botões lá para o cara apertar. Ele tem que saber a hora certa, do jeito certo. Se ele não souber, cai o avião e morre 300 negros. No nosso caso, só morre a gente mesmo. Mas ainda assim é isso. É muito botão. Não é só contagem de carboidrato. E o povo precisa acordar para a vida, né? Que deva uma vidinha mais ou menos, simplesmente porque... eu digo para ele assim, porque eu não sei, porque é assim, não dá para ser assim, cara. Não dá para ser assim. Nesse avião que a gente está falando assim, vamos dizer que nós estamos num avião, vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplos, assim, para ser mais claro. O carboidrato é o pouso. Na hora que você desce, né? Desce ali, ufa, cheguei. Agora, a insulina, basal, controle, cara, é durante o voo, cara. Sabe como é que é? Pra você não cair com esse avião. O carboidrato é para você assentar ele na pista, assim, sabe? Porque a insulina, eu tô aprendendo, ela é o voo, enquanto tá voando, cara, sabe? É o botão que precisa lá apertar certinho, porque a basal, assim, a gente aprendeu que a basal já tá no nome, que base. A basal é tudo, né? Base. O que a doutora fez, isso que eu não me conformo. Eu não me conformo, olha, uma coisa, eu tenho vontade de gritar para todo mundo tem que te conhecer. Porque a doutora fala assim, vamos baixar para 170 para ele dormir, 160. Os pais falarem assim, mas e se der uma hipo nele? Eu tenho medo de dar hipo. Então vamos deixar 200. Ela não falou em momento algum assim, é a basal o problema. Não vamos deixar ele dormir com 200 porque o problema está na basal. Ela não falou isso, ela falou assim, então vamos deixar 200 que é melhor, né? Ela corrige uma basal e lá no final, na hora de dormir, ela não liga as coisas. Basal é uma coisa, a hora de dormir é outra. Entendeu? Daí você... Aí, como eu vou falar para vocês... É isso, exatamente. É tudo desconectado. Na vida do diabético hoje, todo mundo está com tudo desconectado e, na real, é que está tudo ligado e só você não sabe. Escuta a coisa indecente que a gente aprendeu. Eu vou dizer indecente. Porque, assim, o Davi tem que dormir, a médica fala, ele tem que dormir com 150, né? 200, fechou. Aí você chega
depois da janta, 2 horas depois, você vai medir, o menino está com 190, 195 já para 200. Pronto. Aí ele fala, pai, eu tô com uma fominha, pai. Pronto. A médica falou 200, mas ela não falou, ela não te deu um objetivo. Vai lá, corrige, faz o carboidrato e manda o menino dormir e dá o que ele quer comer. Pronto, daí você não sabia o que fazer. O menino queria tomar um Yakult, né? Você, não, filho, deixa para amanhã, porque olha como é que tá a tua glicemia, à noite você vai dormir, ela vai cair, vai baixar, isso que a gente aprendeu. Daí não dava. Hoje, agora já vai dar as 2 horas, ele vai querer fazer a ceia, eu vou dar para ele um iogurte, vou dar um leite, vou dar alguma coisa, vou lá, carboidrato, insulina, mas correção se precisar e pau na viola, cara. A gente não tinha isso. Tá em 200, a gente não tinha... É uma prisão. É uma prisão. E a outra coisa, quando você fala assim, para todo mundo quando está entrando no método vida, quando você fala assim, troca de endócrino, eu tenho vontade de entrar ao vivo e falar assim, não vai adiantar trocar de endócrino, não vai adiantar trocar. Eu passei por 3, e as 3 falaram a mesma coisa. Não, vocês têm que estar aqui com o Alê, porque não vai adiantar trocar. Pode trocar de endócrino, mas não vai resolver. Com o Alê, nós temos a palavra comprometimento. Sim. Fora, nós não temos comprometimento, nós temos um carimbo e eu tenho um oral. Não adianta trocar de endócrino, não adianta. Não estou dizendo que não existe o respeito do profissional, jamais, não existe. O respeito, porque de repente pode ter alguém que tem um parente aí que está nos ouvindo. Não, são profissionais, estudaram para isso, certo? Só que não adianta. Não ensina. É mecânico o negócio. Não ensina. É mecânico. Adianta. Por exemplo, assim... Eles têm... João, é que assim... Eu até entendo, sabe, em alguns momentos. Em Curitiba eu não entendo, tá? Para mim não tem desculpa. O cara que trabalha em Curitiba, ele é obrigado a estar atualizado, ele não tem desculpa. Mas tem umas cidades, cara, que você vai ver, é um endocrinologista, assim, que atende 8 cidades. Cara, ele não consegue parar. Como que a gente vai cobrar de um cara desse atualização? Não dá. Né? Tem que ter o bom senso. Se ele parar, vai ter gente que vai morrer ali, cara. Mesmo que ele faça o básico mais ou menos, ainda... Sabe? Então é até difícil de cobrar de um cara desse. Agora, em Curitiba não dá, né, cara? O cara tá em Curitiba, cara. Uma das maiores capitais do Brasil. Porra, ele tem que no mínimo estar atualizado. É obrigação. Obrigação absoluta desse cara. Cidade modelo do Brasil. Porra, para de palhaçada, cara. A gente tem que cobrar mesmo desses caras. A SBD, cara, não é que não tenha formação, não, cara. A SBD tá lá, cara. Esse cara que não vai atrás. Entende? Não é tão difícil, não, cara. Se ele pegar, juro por Deus, se ele ler essa merda todo ano, ele já tem o conhecimento, cara. Se ele ler esta merda deste livro todo ano, ele vai estar por dentro das melhores práticas, cara. Ele não precisa ir longe, não. Ele ainda não vai conseguir fazer o que eu faço? Claro que não. A maioria não tem diabetes. Entendeu? É um ou outro que é diabético. Então é difícil para eles, cara. Eu sinto na pele. É aquela história, né? Até a Adri comentou. Eu sei exatamente. Exatamente. Não é um pouquinho. Não é? Eu sei exatamente cada dor, cada tropeço, cada dedinho na quina do sofá. Eu sei. Eu senti. Sim. Eu sinto. Diferencial. Infelizmente é o seu diferencial, né? Infelizmente é o seu diferencial. Infelizmente. É óbvio que eu preferia não ter. Eu podia estar fazendo tudo isso sem diabetes, mas eu tenho. Mas tá tudo bem. Eu já tô com ele. Eu falo até nas aulas da Semana da Glicemia Controlada, eu falo disso. Eu falo assim, ó, se o gênio hoje da lâmpada me desse 3 desejos, a cura do meu diabetes não estava em pauta. Porque eu já lido. Não está na minha pauta. Não está. E se eu fosse meus 3 desejos, Lê, o que você quer? Eu não quero a cura do diabetes agora. Isso não é minha prioridade. Entende? E eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade. Essa é a oportunidade que eu quero para todo mundo. A oportunidade de um dia o diabetes ser algo tão irrisório que não seja a sua prioridade.
E o principal dos pais estarem aqui, eu acho que o principal é assim, é o que a gente pensa, eles são muito pequenos. Nós não somos, infelizmente, a gente não vai estar aqui a vida toda, né? A gente não é... Qual a palavra me fugiu? Eterno. E o mais importante que eu acho é a gente passar para eles aprenderem. E a gente quer, assim, o Davi aprender tudo isso, a gente vai passando para ele, e se a gente chegar a faltar, ele sabe o que fazer. Porque, como aconteceu com o Caio, não deu tempo do Paulo passar para ele, e ele ainda não sabe o que fazer. Então, a preocupação da gente, assim, até quando eu vou estar aqui? Ele vai estar embaixo dos meus braços, minhas asas, até quando? E se a gente faltar amanhã, ele tem que saber o que fazer. Para passar tudo isso para ele saberem o que fazer e ter uma vida como a tua. Se a gente faltar hoje, ele vai virar um adulto como você e saber o que fazer da vida. Não ficar dependendo de uma endócrina, dizendo que ele pode dormir com 300 e está tudo ok. Exatamente. Sabe como que eu me vejo hoje, assim, depois que a gente começou a fazer a mentoria com você? Eu me vejo, hoje, se aparecer um pai que está aprendendo, que descobriu que o filho tem diabetes, eu seria um primeiro socorro maravilhoso, cara, porque, sabe, eu consigo hoje chegar e dizer, ele tem a acessibilidade, tal, cara, vai procurar um socorro que é esse cara ali, mas eu vou te dizer, faz assim, 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 mas vai lá, sabe, eu sou um primeiro socorro, cara. Com certeza. Sabe que é muito engraçado isso, a gente tem a Luciana, é uma aluna antiga já, se não me engano da turma 4 ou 5, e ela também está aqui desde sempre, né? A Luciana, na cidade dela, tem um único endocrinologista, né? É aquela história, em 8 cidades da região tem um cara lá, né? E você sabe que agora, e ela trabalha num atendimento médico lá da cidade dela, né? Você sabe que quando aparece diabético agora, eles mandam para ela. Imagina. Encaminham ela é auxiliar de enfermagem, eles encaminham para ela dar os primeiros direcionamentos, cara. Olha que muito louco que é isso, cara. Não precisa nem ser aplica tanto. Só o fato da gente dar o conselho certo. Eu vou fazer... Não faz isso, cara. Faça assim, um caminho. A gente já está ajudando, cara. Porque a gente sabe como fazer. A gente sabe como corrigir. Não está dando certo aqui, muda lá o fator, diminui o fator porque está muito alta a glicemia, ele está resfriado, então diminui o fator lá da janta. É incrível fazer isso. Para não mexer na basal, porque a basal demora de 3 a 4 dias para fazer efeito, e é um período curto, daí vai mexer em tudo, então não muda lá, muda ali, porque é uma coisa meio de emergência, muda lá no fator. É assim, dá vontade de pedir para essas 3 doutoras que a gente já passou até hoje, passa. Manda para cá que a gente ensina. Entra nesse método vida para você entender um pouquinho sobre o diabetes. Por exemplo, o Davi, eu vou dar um exemplo assim, até falando já da nossa planilha ali, ó. O Davi, por causa do resfriado, ele está com umas oscilações, daí ele saiu no almoço alto, daí no lanche estava boa, daí chegou assim, agora na janta estava boa, eu já peguei, já mudei o fator um pouquinho menos para suprir a necessidade, porque ela vai subir, sabe? Jogando, cara, sabe? Aprendi a dominar a bola, sabe? É um xadrez, né, cara? O diabetes é um grande xadrez, cara. E é isso, tem que saber como que anda a torre, como que anda o bispo, como que anda... Tem que saber, cara, tem que saber, não tem jeito. Pode falar. Porque você, brincando assim, uma bronquinha entre aspas, você falou, lembra que você falou para mim da última vez? O fator, João, não espera a doutora, não espera por mim, faça, muda lá o fator do lanche, vai para 15, vai para 14, volta, não espera por mim. É porque essa é a hora que eu preciso que vocês joguem, né? Porque também, isso é uma coisa também que eu sempre me preocupo, de eu não fazer tudo e você ficar olhando. Porque quando entra um aluno na mentoria, o começo do processo não tem jeito, né? É difícil mesmo de fazer sozinho, né? Agora, com o método vida gravado, talvez até isso seja simplificado em muito, né? Mas quando a pessoa não tem uma direção, pedir para ela fazer antes dela ter confiança é difícil. Depois que a gente fez e já mostrou que deu certo, aí a gente tem que dar uma empurradinha, né? Porque a ideia é que vocês aprendam no meio do tropeço. E vai acontecendo, né? E é isso que você começa a fazer, né?
começa, mesmo aceitando os tropeços, a manusear o processo. Né? Em algum momento, tem alunos que entraram com uma semana e já começa a mexer tudo, e aí, de repente, começa a dar tudo errado. Por quê? Porque foi mais rápido do que precisava. Tem o tempo de cada um, eu acho isso lindo, porque ninguém é obrigado a saber e fazer na mesma velocidade de ninguém. O diabetes, ele é individual, por que o aprendizado não seria? Né? Então, não existe o mesmo tratamento para duas pessoas, né? Existe tratamento individualizado de acordo com a necessidade, então é só o método que é o mesmo. O resto é diferente, cara. Então, é isso que eu tenho dó, é de que muita gente para na tal da página 2, que eu falo do livro do diabetes, pega o livro, abre página 2, aprendi a contar de carboidrato, já era. Só isso. Para você ter uma ideia, o lanche dele, eu vou todo dia na escola, que é muito pertinho aqui, tá? Eu vou na escola, então com essas mudanças assim, resfriado tal, e até aquela coisa dele voltar da escola com ela alta, que você falou, muda, João. Então muda. Eu faço umas loucuras assim no bom sentido, que eu pego o carboidrato que ele leva, o lanchinho dele vai certinho. Ele sai de casa, eu sei o que está na mochila dele. E se ele quiser comer alguma coisa a mais, ele me conta. Aí eu pego lá 50, por exemplo. Olha só a loucura, cara, como a gente fica mais solto, né? Eu pego 50 e faço 3 opções certinhas. Por 13, por 14 e por 15. Se eu encontrar ele tal, porque o tempo lá é rápido, eu tenho que voltar para a sala, se eu encontrar ele na glicemia tal, assim, eu tenho a opção 13, a opção 14 e o 15. Isso é cuidado, cara. Eu vou lá, vou dar um por 14. Sabe? Tudo pensado, cara. Eu não tenho essa coragem. Olha só a palavra que fechou isso aqui. Já chega, Adriana, já chega isso, todo mundo. Método vida. Método vida. Esse é o meu método vida. Sabe, cuidando dele. Em casa é fácil. Agora na rua, horário de colégio, a professora esperando ele voltar para a sala. Então, sabe, é piloto de Fórmula 1 mesmo, sabe? Curva aqui, curva ali. Então, é assim que a gente... Dá para dizer, João? Dá para dizer que a vida está voltando ao normal? Dá, cara. Dá porque meu filho é feliz. Ele sorri, ele brinca com a agulhada. Não, pai, põe aqui agora, pai. Ó, pai, ele tá aprendendo a brincar com isso. Ele pede para aumentar a insulina para ele poder comer. Teve uma noite dessas que eu fazendo a ponta de dedo dele, por causa dos horários, né? Eu queria ver como é que ele tava, tal. Daí ele fica rateando, bravo, assim. Daí a Adriana, calma, filho, calma. No dia seguinte eu perguntei para ele, ontem você dormiu bravo, né? Porque, mas o pai tem que fazer, eu tenho que corrigir você, eu tenho que fazer a insulina em você. Ele falou, não é isso, pai. Eu queria dormir. À noite? Eu quero dormir. Eu quero dormir. Eu não ligo, pai, durante o dia, essas coisas. Eu quero dormir, sabe? Ele tava bravo porque eu tava acordando ele. Falei, que bom, cara. É certo? É certo. Sabe? Então ele tá aprendendo, a gente tá entrando nessa, tem o diabetes. E a única diferença dele para uma criança que não tem é que ele tem que tomar o hormônio dele para se cuidar. O resto ele tem uma vida normal, sabe? A única diferença é que ele tem que tomar um hormônio que é a insulina. Amém, meu amigo. E que a gente possa fazer isso por muitas famílias. E eu tenho certeza que esse nosso papo serve para incentivar outras mamães, outros papais, a entenderem que a vida não é o que eles estão encontrando, que existe um pequeno paraíso, que não vamos evitar as insulinas, como você acabou de falar, ou pelo menos ainda não vamos, né? Mas existe um pequeno paraíso, né? Um pequeno oásis, né? Do que o conhecimento pode nos propiciar, né? E que a gente vai estar aqui para receber qualquer um deles que quiserem. E está lançado o desafio, não tem glicemia incontrolável, né? Eu garanto que vai controlar se você estiver aqui com a gente. Não tem glicemia. A glicemia incontrolável é assim, ó. O que eu aprendi com você é assim. Você está dentro de um carro potente numa pista de curvas. Aí você vai, dirige, você dá as rabiadas para fora aqui, você não pode rodar e sair dela. Porque as rabiadas aqui para cá você vai ter. Aí você vai lá, retoma a reta de novo, chega outra curva, você não sai da pista. É assim. Esse é o caminho. Maravilhoso, maravilhoso. É isso mesmo, cara. Dri, João,
Viu? Eu só quero te dizer, Deus te abençoe muito, você não pode nunca desistir desse programa, deste método que você se empenhou tanto. Você vai crescer muito, eu tenho muita certeza. E você vai prosperar bastante, porque você faz de coração. O que você ensina de coração, como se fosse tudo que você sente, que você aprendeu, você passa para frente. E não tem como a pessoa entrar nesse método, nesse curso, e sair questionando que não valeu a pena. Em lugar nenhum. Ela pode ter o plano de saúde não, já que valeu for. A pena, cara. Ela pode ter o plano de saúde que for. Ela pode ter o endocrinologista que for. Ela não vai aprender da maneira que ela aprende dentro desse curso. Não vai nunca, em lugar nenhum, porque eu passei por 3 e nenhuma delas... Eu digo assim para todos que vão ouvir, que vão ver depois essa live, eu digo assim do fundo do meu coração. Eu e a Adriana, agora há pouco tempo que a gente conseguiu sair uma noite, deixou com a minha cunhada, meu irmão, ele ensinou, olha, faz insulina, aliás, cuida, vê como que ele vai dormir, a gente pôde sair, depois de muitos anos. O meu irmão, porque ele é um cara assim, ele é um cara cabeça aberta, assim, ele sabe como fazer. Mas eu vou dizer uma coisa assim, queria eu ter um Alê na minha vida para dizer, cara, vem hoje aqui, fica com meu filho, que eu quero ir viajar. Te juro, cara. É verdade. Vem ficar com ele. Pra mim. Eu largo ele. Eu tenho uma segunda profissão. Babysitter. Ele tá achando, olha o que ele achou, eu vou mostrar aqui, ó. Olha não dá para ver direito. E aí, bonitão? Oi, fala, tudo bem? Tudo bem? Fala que você Conte para ele da cesta de sorvete. Conte para ele da cesta de sorvete. Cara, sua mãe já me contou. E você nem trouxe uma para mim, pô. Caraca. Eu louco para tomar uma cesta de sorvete dessa. Não, eu não comi tudo. Viu? Olha assim, ó. E graças ao Alê, você virou ladrão de brigadeiro. Muito bom, cara. É muito bom. Delícia. Muito bom, cara. Muito bom. Então é isso aí, cara. Eu ia ter um Alê pro meu filho para eu poder ir pra balada, sabe? Largava assim. Já, calma. Largava. Já. Não é puxação de saco, é o meu sentimento. É o meu sentimento no coração mesmo, assim. É o meu sentimento. Assim, eu falo brincando, mas é um sentimento de confiança. Confiança. Eu sei, cara. E digo para quem quiser ouvir. Fico muito feliz que eu tenha dobrado a Adriana para poder ajudar vocês. Olha, é assim, eu pedi muito a Deus, assim, ó, eu peço até hoje. Eu falo assim, e tem tudo a ver. Para a gente resumir essa conversa e fechar com chave de ouro, eu não sei se esse é o tempo. Eu peço muito para Deus, Deus me capacita, a mim e a Adriana, me capacita, me ensinando, me dando luz para eu saber aplicar insulina nele, para eu saber agir no momento certo, me ensina, me dá uma luz. E essa luz veio, cara. E a luz Juro por Deus. E essa luz veio. E é você. E eu pedi, me capacita. Só que os caminhos de Deus não é assim, né? Ele não vem aqui com um livrinho, tá, João? É os caminhos dele. Me capacita, me ensina, pelo amor de tudo. Me ensina. Eu não quero mais nada nessa vida. Só me ensina a cuidar do Davi. Não quero mais nada. Não quero riqueza. Não quero mais nada. Se eu tiver direito, tudo bem. Mas eu quero aprender a cuidar do Davi. Sim. E ensinar ele. E você disse que você não é um anjo. Ah, imagina. Parem com isso, eu não sou anjo, mas até você, eu acho que até você ainda não entendeu isso. Que foi realmente o anjo que Deus enviou para estar ensinando de verdade, entendeu? Você tem a vontade, você tem essa vontade, você quer ensinar, você quer passar o que você sabe para as pessoas para ajudar, então eu vou te mandar. E às vezes a gente fala, é um anjo, você fala, não, que anjo, imagina, não sou anjo, mas é. Eu acho que nem você ainda percebeu a importância que você está tendo na vida dos pais. Você está deixando um rastro incrível, assim, cara. Incrível. Você está deixando um rastro incrível. Pode ter certeza Pode disso. Gravar isso. Grava isso. Você está deixando um rastro que as pessoas... Você vai ver uma coisa. Porque quando a gente faz o bem, não estou falando de dinheiro, porque o fato de você cobrar uma mentoria, você precisa comer e viver e é um trabalho. Não é o dinheiro, no caso, o teu dinheiro, não é, a mentoria não é
o caminho lá, o resultado do dinheiro que você cobra. O dinheiro que você recebe é resultado do que você faz. É o contrário. Sim. Tá bom? Obrigado, gente. Vocês estão acabando comigo. Já chorei muito hoje. É muito duro esse negócio. Eu fico emocionado, porque assim, a minha vida, antes de eu fazer o Diabetando, eu sempre fiz questão, João, e é difícil de explicar isso, mas eu sempre fiz questão de fazer diferença na vida das pessoas com as quais eu trabalhei, né? Eu não tenho problema. Eu sempre fui gestor, né? Gerente de time de comercial. Assim, todos os meus executivos, eu sempre tive o maior carinho, o maior respeito e o maior apoio de todos eles, porque eu sempre trabalhei pelo bem de todos, assim, sabe? Eu sempre me preocupei em fazer diferença, sabe? E eu achava que eu fazia, tá? Eu achava de fato que eu fazia diferença na vida da minha equipe, eu fazia diferença na vida dos meus gestores, eu fazia diferença na vida dos meus clientes, né? Eu sempre trabalhei pelo bem de todos, assim, e isso sempre me trouxe muito resultado como profissional da área comercial. Eu sempre tive realmente bons resultados, eu não tô aqui para me vangloriar, e nunca foi porque eu trabalhei muito, não, mas eu trabalhei de forma correta e pensando em todo mundo. Não é que eu trabalhava mais, eu nunca trabalhei mais que ninguém, eu só trabalhava de um jeito que trazia carinho para o negócio, sabe? E aí, quando eu comecei o Diabetando, quando eu comecei a ver os resultados disso, né? Quando a Lúcia, por exemplo, me mostrou o Simão chorando, comendo de novo o primeiro chocolate depois de anos, eu lembrando com isso da minha cena de eu comendo meu chocolate, e eu ver a vida de tantas crianças que a gente vem transformando, eu acho que eu nunca fui tão feliz, cara. Nunca fui tão feliz. Você falou assim, cobrar pela mentoria, salário, tal. Cara, eu não ganho um tostão com o Diabetando. Aliás, eu tomo prejuízo com o Diabetando. Eu paguei o Diabetando para ele existir a minha vida toda, e eu estou desempregado nos últimos tempos, né? E aí surgiu a possibilidade o programa de mentoria ser encerrado e acabar, entregar as últimas turmas e parar. E aí um cara me puxou pela orelha e falou, cara, como assim, cara? Se vira. Se vira, meu irmão. Olha o que você está fazendo. Você não pode parar de fazer isso daí, cara. E assim, mesmo com toda a dificuldade que eu posso enfrentar, e Adri, tomara que um dia realmente aconteça, da gente chegar no nível de ter milhares de pessoas querendo estar aqui dentro da gente, e que infelizmente talvez a gente não consiga atender tantos ao mesmo tempo, mas que as pessoas estejam de fato buscando. A gente vai ter uma porta que é o curso, a mentoria é o carro-chefe, porque é rápido demais o processo. O curso ele tem uma necessidade da pessoa conseguir compreender e na aplicação ela se adaptar. Mas eu quero que Deus me dê força para eu conseguir manter essa estrutura viva enquanto ainda existirem pessoas que precisem e que queiram, né? Eu queria que mais mamães e papais entendessem o tamanho da urgência que eles vivem e que na maioria das vezes eles acreditam que não é tão urgente, né? E ficam assistindo a vida ir embora pelo ralo. Não, deixa para depois, agora não dá, agora não posso, agora não tenho, sem se sacrificar, como é o caso da própria Luciana, que está aqui renovando semestre a semestre. Cara, ela não tem de onde tirar, mas ela está sempre lá, cara. Falou, para, Lu, não se inscreva mais, eu deixo você ficar. Não, eu faço questão. Cara, eu queria que mais pessoas tivessem a prioridade de verdade sobre a vida do filho, e botasse e entendesse que, infelizmente, a gente queria que isso fosse uma coisa mais fácil, mas não é, e que precisa, e para se existir um simples Diabetando com lives e vídeos postados diariamente, já é um custo grande que a gente, por muito tempo, manteve antes, inclusive, de ter qualquer produto que pudesse ser vendido, como é o caso da mentoria. Mas eu quero mesmo que as mamães busquem o conhecimento. Eu estava falando e a Adriana falou assim, não, pelo amor de Deus, essas blogueiras não. Mas, Adri, conhecimento, qualquer um. Né? Mesmo que seja esse bando de Zé Ruela que não sabe do que está falando, quando você vai para o conteúdo gravado dos caras, eles também não falam merda muito grande, entendeu? Eu sei porque eu compro todos eles. O cara lança, eu compro. Eu compro porque eu quero ver. Eu quero ver se vai ajudar alguém.
Mas aí, por culpa desses blogueirinhos, aí aparece um Alê, a gente fica desconfiado e não quer acreditar. Porque você escuta tanto dela, aí quando você aparece, será que ele tá falando a verdade? Eu vou falar uma coisa para você, porque a gente tem acesso a você quando a gente se inscreve no Método Vida, aí a gente conversa assim, porque a live é outra coisa, mas você, hoje, se você pega e dá, vamos supor, não estou falando que você tem que fazer, estou dando um exemplo, você dá um aperitivo, assim, para o pessoal, todo mundo volta, porque o aperitivo, cara, já é a refeição. Você dá um aperitivo. Porque, que nem você falou para mim uma palavra que mudou tudo. Basal, não tem nada a ver com comida, mudou tudo, cara. Mudou meu horário, minha rotina, minha maneira de aplicar, mudou tudo. Para você ver, foi um aperitivo que foi um banquete, cara. Então, sabe? João, eu super acredito, mas sabe qual que é a diferença, João? Sei. Você tá pensando como o João pensa. E é muito triste que eu vou te dizer, hein, João. A maioria não tá nem aí. É triste. É uma coisa muito triste que eu tô te dizendo agora, mas é um fato. João, é que assim, você não vê o bastidor que eu vejo. Você não vê. Você não vê. O drama que eu vejo e que a pessoa deixa para lá. Agora não dá. Eu tenho um aluno aqui que fez rifa, João, para estar aqui dentro. Cara, não tinha emprego, não tinha nada, estava ferrado, lascado, fez rifa e está aqui dentro. Aí a maioria fala que não dá, não pode, não tem, não quero. João, acredite, não é todo mundo que pensa no outro ou pensa até no próprio filho como a gente, cara. E isso é muito triste, mas é assim, terrível, cara. Não é triste, é terrível, não tem palavras, sabe? Mas é isso, que bom que para os que querem, para os que não querem, aliás, está aqui meu adesivo, eu vou puxar para ele aqui, ó. Chega de desculpas, para aqueles que não querem ficar dando desculpa e querem de fato cuidar do filho, a gente está aqui. Sim. E esses eu faço maior questão de fazer dar certo. Basta vir. É o que eu sempre falo. Traz a VAD, participe e vai dar certo. Né? Eu falo, corta meu dedinho fora, como vai. Né? Não tem erro. Não tem erro. Eu não tô aqui a passeio, não. Eu não tô aqui para passear, não. Eu sempre falo também, cara, eu podia estar com meus filhos. Sim. Os caras estão lá, assistindo, eles viram. Não foi aqui, não. Eu estava hoje mais cedo aqui fazendo uma perguntas e respostas para os novos inscritos do curso do Método Vida, que a gente fez hoje. A gente fez um perguntas e respostas. Eu vou fazer mais uma ainda, se tudo der certo, nessa semana. E, cara, meu filho veio me chamar, falou, papai, sabe? E, porra, eu podia estar lá, cara. Exatamente. Né? Eu podia estar no conforto da minha cama. Mas eu não tô. Eu tô lutando pela vida dos filhos dos outros, pelas vidas dos pais dos filhos dos outros. Porque é um fato, eu me sinto um pouco pai mesmo, de todo mundo. Não só do filho, dos pais também. Porque eu não estou aqui para cuidar só da criança com diabetes. Eu estou aqui porque eu sei que para vocês é muito foda esse negócio. Nem fale. Eu preciso, às vezes, dar uma bronca? Preciso. Do mesmo jeito que eu preciso falar, calma, cara, não é bem assim, não. Ninguém morre por conta de uma hiperglicemia. Ninguém perde vida por conta de uma hiperglicemia. Você mesmo falou para mim. Você mesmo falou para mim, não se culpa não, tanto, cara. Não se cobra tanto, não. Foi numa... Não é numa tacada, não, cara. Não é numa tacada. Né? Tem gente que já tem mais... Pô, a gente teve aluno que, 2 semanas. 2 semanas, foi assustador. Ele entrou, ele assistiu tudo na primeira semana, participou da primeira mentoria, na segunda mentoria, sumiu. E ele só voltava para falar bem, falar, puta do caralho, olha a minha vida agora, sei o que lá. Falei, calma, como é que aconteceu?
Sentei com ele. Foi nessa brincadeira que eu falei, não, eu tenho que lançar o curso. Funciona essa porra. Funciona. Eu tenho que lançar o curso, porque eu tenho que tornar isso mais acessível. Porque vai ter o cara que ele vai conseguir sem o Alê. Vai ter o cara que vai precisar da Alê. Né? Mas o cara precisa ter a oportunidade de tentar. O método funciona. Né? Tá aí a oportunidade. Inscrições estão abertas. Né? Até sexta-feira temos vagas e inscrições abertas. É isso. Gente, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Caraca, obrigada, que puta. Ó. Obrigado, não. Obrigado. A gente Deus te abençoe muito. Muito obrigada por tudo. Nós todos, Adri. Nós todos. Muito feliz. Tudo que foi falado não foi rasgação de seda nenhuma, tá? Foi tudo coisa que a gente tá no coração da gente aliviado, sabe? Sabendo que a gente tem alguém para correr, sabe, cara? É fato, cara. Dá vontade de ficar nas portas dos hospitais, das clínicas, assim, você saiu com o diagnóstico do M1? Nossa, cara. Ale câmera, vá. Sabe que pegar um instantinho e falar assim, ó, cara, antes de ficar louco, não enlouquece, faz isso aqui, ó. Verdade, cara. Cara, compartilhem. É isso que eu posso dizer para todo mundo que está assistindo essa live. Compartilhem os conteúdos, nos ajudem a chegar em mais casas, que mesmo que ela não venha trabalhar comigo, eu tenho certeza que o conteúdo que a gente entrega aqui é infinitamente melhor, mesmo gratuito, do que qualquer coisa que você vai assistir. Porque as pessoas que não sabem comentar é uma coisa, as pessoas que vivem comentar é outra coisa. Né? E é outra coisa que eu sempre chamo a atenção. Procure. Quantos diabéticos com mais de 30 anos vocês conhecem? Tá? Sem nenhuma complicação. Tá? Porque esses caras são muito raros hoje. Né? Só que eu tenho fé de que o time que sai do Diabetando é um time centenário. Tá? Eu tenho certeza que a gente está construindo o primeiro time com a capacidade centenária de diabéticos DM1 do Brasil. Porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo vida normal, né, e controle em um curto espaço de tempo, sem perda, sem lamentação e sem ter que ficar testando ferramenta. Está tudo pronto, é só aplicar e fazer funcionar. Né? Eu tenho fé de que eu estou fazendo. Eu vou lutar para estar lá, viu? Eu estou lutando que eu quero chegar no centenário. A minha família, os negros vivem muito, eu quero viver também. Então, eu só quero ter muita força para eu conseguir fazer isso o mais tempo possível e para que eu consiga construir pessoas que vão fazer isso no meu lugar algum dia. Porque vai precisar. Uma hora eu não vou estar mais, mas alguém precisa estar fazendo. E eu sei que isso não é simples, que a gente está fazendo aqui. Tá? É simples. A mentoria não é. Né? É por isso que até hoje eu não tenho ajudante, porque eu não consigo confiar em ninguém que vai fazer isso. Até agora eu não consigo. Eu confio mais nos meus alunos do que até nos meus amigos, que manjam de diabetes, mas eles não fazem o que eu faço aqui. Tá? Eu sou mais a Débora do que muitos dos meus amigos. Gente, obrigado. A gente vai ficar aqui até amanhã.